Fala pessoal, estamos ao vivo. Quarta-feira, 16 de março. Eu sempre tenho que olhar a data aqui. Eu sou a pessoa mais ruim com data. Eu já cheguei a esquecer o meu próprio aniversário uma vez. Estava inclusive num voo. Estava voando e esqueci meu aniversário. Então hoje é quarta-feira, 16 de março. 7h30 da noite. Estamos começando o nosso Cama de Gato. Aliás, que número que é esse Cama de Gato, Léo? Nem lembro mais, cara. Será que é o Cama de Gato número 1000? Ah, claro que não. 25. Pô, caramba, hein? Muito bem, para quem está chegando por aí, estamos ao vivo no nosso canal de YouTube. Quem está chegando já deixa o seu like. Eu já vi que, para variar, o Alessandro Florencio, que está toda semana aqui, já está enlouquecido. Ô, Léo, fica de olho aí, cara. Alessandro Florencio, usando emojis, pedindo likes. Não vi você usar emojis ainda ali nos comentários, Léo. Alessandro, tô de olho em você, cara. Manda o currículo aqui, tá? Quem sabe, né? A Alessandra está falando, vamos chegar a 1000 likes na live, galera, para transmissão bombada no YouTube. Para quem não sabe, o like faz o algoritmo do... Aliás, a gente fez um episódio sobre algoritmos aqui, né? Sobre os algoritmos do Facebook. Quem tiver curiosidade para ver, volta no canal aí. Tem uns episódios passados, a gente falou um pouco sobre algoritmos. E o algoritmo no YouTube, ele faz com que o YouTube distribua na timeline das pessoas que estão sapeando, como dizia minha avó, né? Em vez de zapeando, é sapeando. Eu fico imaginando uns sapinhos usando o celular, assim. Para as pessoas que ficam sapeando, vão acabar vendo, né? Que a gente está ao vivo, porque o YouTube entende que muita gente está gostando do programa, né? Para isso que serve o like. Então, quem chegou agora, deixa o seu like. Quem não assina ainda, por favor, assine este canal. Clique no sininho para ser avisado, inclusive, porque o like também serve para isso. Quem estiver vendo o programa ao vivo, vamos tentar fazer mais conversa. Hoje a gente vai ter um programa um pouco mais solto, vamos falar um pouco de pesquisa. Eu não tenho um roteiro muito quadradinho aqui, tá? Tem pesquisas novas que saíram hoje, então a galera já está deixando o seu valeu ali, né, Luísa? Tirando onda comigo, para variar de novo. Leonardo Salomão, André Ribeiro, Fabs, Mel e The Pet Lady estão deixando o seu valeu. Então, para quem está acompanhando... Vocês não valem nada, gente. Para quem tá acompanhando aqui no ao vivo... Desculpa que eu tô rindo, que eu tô lendo o chat e dando risada aqui. Para quem tá acompanhando no ao vivo, vai mandando o seu comentário, vai deixando o seu superchat também, né? Quem já tá acostumado com a ferramenta, deixa o seu superchat que a gente vai conversando hoje. E aí, Léo, conforme for pintando coisas aí, pode ir cortando o raciocínio aqui, não tem problema, tá? Pra gente conversar mais. Na Tércia da Silva, muito bom esse programa, não perco por nada. Aliás, ontem o Clubhouse estava ótimo, também não perco uma semana. Clubhouse eu estou fazendo um papo todas terças-feiras com o Reinaldo Azevedo lá, né? Ontem a gente conversou com o Marcelo Freixo. E quem estiver vendo este programa na reprise, você já deve saber que há possibilidade de você deixar um valeu. Tem 2 jeitos de fazer o valeu, o certo e o errado. Eu vou explicar de novo. O errado, escrever valeu na caixa de comentários. O certo, clicar no botãozinho valeu e deixar um dinheirinho para dar um valeu, tá? Não são certo nem errado, né? Mas para quem quiser colaborar, é um jeito de fazer isso. E também, quem já nos acompanha há mais tempo sabe que o Intercept tem um programa de membros, né? Um programa de membros que hoje conta com 13 mil apoiadores. Eu estou sempre errando esse número, eu acho que é 13. Ou chegou em 14 no final do ano? Não, 13, né? 13. Bom número, inclusive. 13 mil apoiadores. E estamos com o nosso QR Code na tela. Então, se você está vendo este programa, está com o seu celular na mão, pegue o seu celular, abra a sua câmerinha fotográfica, aponte na tela que você verá que o seu celular direcionará-lo-ei, como diria Temer, que não se separou, aliás, que maldade com o Michel, né? Pelo amor de Deus. Boatos de que Michel teria, né? De que Marcela, recatada e do lar, teria saído do lar e teria permanecido apenas recatada, ou teria saído do lar e deixado de ser recatada, porque afinal de contas, uma coisa pode levar a outra. Mas aparentemente isso não aconteceu, Michel está no lar com Marcela. Marcela, né, gente? Marcela. O que eu estava falando? QR Code, aponta na tela. Você será direcionar-lo para o nosso programa de membros. Você pode apoiar o Intercept a partir de R$400 por mês. Não, estou brincando. A partir de quantos reais você quiser e puder, né?
Com o valor mínimo de 400, também não. Pode ser 5, 10, 15, 20. 5 é pouco, né, gente? Quem vai dar R$5? Né? É pouco, né, Léo? O Davi Lacerda tá dizendo que eu corto o cabelo no Jassa. O Jassa é o Marlon não sabe que o Marlon é jovem. Quem que é o Jassa, Marlon? Cabeleireiro do Silvio Santos. Sabe, viu? O jovem está informado. As pessoas jovens também estão informadas. Eu preciso cortar o cabelo mesmo, estou vendo no vídeo agora. Vamos deixar... Ô Lu, bota a vinheta, deixa as pessoas esperando que eu vou cortar o cabelo, já volto. E você pode apoiar o Intercept, né? Lá no nosso programa de membros. Lembre-se que este programa de membros é o que faz com que este programa permaneça no ar e o que faz com que o nosso jornalismo aconteça. Porque a nossa redação funciona muito largamente financiada pelo nosso público, tá bom? E outra coisa é o seguinte, nós, antes do Natal, eu prometi que a gente ia fazer um sorteio, porque muitas pessoas pedem esta caneca aqui, né? As pessoas querem esta caneca, dá pra gente mostrar a caneca nesta outra câmera aqui? Tá no foco aí, Loops? Esta caneca, está focando, esta caneca inclusive não é minha, essa caneca é do Bento, né? A de vocês não vai ter nome, porque vocês não se chamam Bento, né? A não ser que um Bento ganhar. Se um Bento ganhar o sorteio, a gente vai mandar, viu, Rodrigo Bento? A gente vai mandar a sua caneca pro Bento que ganhar o sorteio. Então, fica esperto aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sortear um kit de coisas que a gente tem por aqui. A gente não vende essas canecas, porque não tem como vendê-las e entregá-las e tal, né? Nós não somos um retail de venda de canecas. Mas a gente vai fazer um kit com esta caneca, com este livro, o livro que conta os bastidores da Vaza Jato, né? A gente vende este livro já faz mais de ano, é um best-seller, vocês sabem, a gente vendeu já muitas milhares de cópias, inclusive fomos finalistas do Prêmio Jabuti, na categoria reportagem, que é o prêmio mais importante da indústria livreira no Brasil. Vocês sabem que este livro foi incensado, aqui atrás vocês verão, né, pelo Washington Post, pelo The Guardian, pelo Le Monde Diplomatique, pelo jornal El País, pela Al Jazeera, né, uma das mais importantes investigações jornalísticas do ano, né, em 2019, né. Então a gente vai sortear este livro, para quem quiser comprar, está à venda em livrovazajato.com.br, tá? A gente vai sortear no kit este livro aqui. Para quem quiser comprar também agora, antes do sorteio, está à venda em jornalismovando.com.br. Esses dois livros estão à venda, são dois livros que são editados pela Mórola Editorial e que são livros do Intercept, cuja renda também vem para a redação, aquela coisa toda que vocês já sabem. E vamos sortear outros livros, tem outros livros que estão no nosso kit, que eu não estou com eles aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sortear esses livros apenas... Tem alguém falando coisa do meu cabelo ainda? Não. Essa caneca é maneira, é legal. A gente vai sortear estes livros apenas para quem assina a nossa newsletter, que é de grátis. Então, Leonardo, por favor, com emojis, você coloque o link da newsletter no chat, que as pessoas poderão ver o link da newsletter, poderão imediatamente assinar a newsletter. É uma newsletter de graça, a gente manda todos os sábados, né? Essa newsletter, ela é escrita desde 2017, então religiosamente todo sábado. Pulamos alguns sábados do ano, mas é muito raro. A gente manda alguma coisa para vocês lá, né? Geralmente informações exclusivas, análises. A newsletter é de graça, vocês podem assinar. E aí a gente vai fazer um sorteio só para as pessoas que assinam a newsletter, tá, gente? E aí vamos tentar fazer isso na semana que vem, né? Quem sabe, né? Ô, Leozito. Ó, o Léo mandou emoji, hein, Léo? Viu? Cadê, ó? Ô, Alessandro. Era o Alessandro que estava mandando coisa ali antes? Alessandro Florencio. Tem que caprichar mais, viu, Alessandro? Porque o Léo já aprendeu a usar emoji agora no chat aqui. Então, o que vocês estão falando aí? Eu acho que eu vou ficar só lendo o chat hoje. Tá legal. Melhor caneca. Eu uso a minha sempre. Os livros estão na fila da leitura. Quem foi que deu uma caneca para Stephanie Massarelli? Stephanie, dedura no chat aí quem deu uma caneca para você. Vamos descobrir. Muito bem, gente. Então tá, vamos lá para o nosso programinha de hoje. Quem estiver por aí, que chegou agora, deixa o seu like, por favor. Mande, pode também compartilhar esse programa nas suas outras redes, né? Chamar mais pessoas.
Fedrizi Júnior chegou logo metendo o superchat. Leandro, logo. Ainda sai seu retrato pegando fogo. Ah, esse cara faz umas fotos muito legais, o Fedrizi. Esses dias eu tava vendo no Instagram, ele criou uma técnica. Não sei se você criou, Fedrizi, depois você fala aí se foi criou ou não. Ele joga um líquido corporal nas pessoas e taca fogo e as pessoas pegam o fogo em milissegundos e ele tira foto. Lu, vou te mandar depois isso. É muito demais. E ele tem várias fotos lá que putz, cara, ficou uma técnica muito diferente, assim. Eu nunca tinha visto nada igual. Tá feito o merchan aí, ô Fedrizi. R$5, né? Barato demais. Bom, gente, vamos lá. Hoje saíram pesquisas eleitorais, né? Em relação às eleições desse ano. E, mais uma vez, a gente tem uma consolidação aí do cenário que a gente já vem olhando há um bom tempo, né, com o ex-presidente Lula liderando o cenário, sempre na casa dos 40 e poucos %. Até vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, porque acho que a gente vai conseguir falar disso aqui depois. Sempre na casa, né? As duas pesquisas que saíram, né? A pesquisa Genial Quest, que foi uma pesquisa que saiu hoje, no caso, né? E uma pesquisa do Poder, do site Poder 360, né? O que elas mostram? Elas mostram um pouco a consolidação daquele cenário do Lula sempre acima de 40 e poucos %, né? Nessas pesquisas mais recentes nunca apareceu vencendo no primeiro turno, né? Muito raramente alguma pesquisa dá uma chance assim concreta do Lula vencer no primeiro turno. Mas, claro, a gente está se aproximando cada vez mais da eleição. As pesquisas em novembro do ano passado era uma coisa, dezembro, aí agora janeiro, fevereiro, março, né? A gente está passando já, a gente está indo para abril. E essas pesquisas não se alteram muito. Essa é a verdade. E aí, cada vez mais se imagina uma vitória no primeiro turno. Por isso que a gente abriu essa conversa hoje aqui. Eu acho que a gente já falou disso aqui em algum momento, mas eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente pontuar um pouco antes de entrar no assunto em si. Primeira coisa, vamos lembrar. Nenhum presidente, depois do fim da ditadura militar, que concorreu à reeleição, perdeu. Nenhum. O que passou mais próximo de não ser reeleito no segundo turno foi a Dilma. Lembram que foi uma eleição muito apertada, contra o Aécio Neves, na época, em 2014. A Dilma vinha de 2013, né? Muito complicado, um ano muito complicado, enfim. Mas se reelegeu. Então, isso é um ponto a favor do Bolsonaro. Primeira coisa. Os presidentes, em geral, se reelegem. Aliás, a reeleição tem essa característica, né? É mais fácil se reeleger do que se eleger em cima de alguém que está disputando a reeleição. Então, isso é a primeira coisa. Por mais que seja um governante impopular, como era a Dilma em 2014. A Dilma vinha de um momento muito ruim, com uma aprovação de governo bastante baixa. Índices que chegaram lá em 2013, se eu não me engano, eu já fiz essa pesquisa, hoje eu acabei não fazendo pro roteiro, mas quem quiser fazer aí, mandar por aí, pode mandar. Quem souber usar o Google um pouquinho mais avançadamente, né, faz uma pesquisa aí sobre a Dilma. E no Google lá coloca a data de 2013, para pesquisar só em 2013, por exemplo. Coloca Dilma aprovação, que já vai aparecer, né? Ou Dilma brasileiros reprovam, que é mais fácil de conseguir chegar lá. Mas o índice de reprovação popular dela era muito alto. E é um índice que geralmente as pessoas dos institutos de pesquisa consideram como sendo, digamos, um índice crucial para entender se uma pessoa vai ser eleita ou não. Porque intenção de voto, ela é posterior à aprovação ou reprovação. Então, assim, primeiro você aprova ou reprova um nome e depois você cogita votar ou não naquela pessoa. Então, são coisas que têm uma consequência direta, né? Entre uma e outra. Então, mesmo assim, a Dilma conseguiu se reeleger. Ou seja, a história joga a favor do Bolsonaro. E a gente vai colocar na conta, pô, tem uma pandemia, tem essa questão na Ucrânia agora, né? E tem um governo que não tem nada para entregar. Inclusive, a gente tem um vídeo aí, que a gente pode tocar agora, só para comentar por cima, a gente não precisa nem botar o áudio porque é aquela baboseira de sempre.
mas sobre o governo que não tem nada para entregar, né? O Bolsonaro chegou aí para São Paulo para fazer a reinauguração de uma caixa d'água. Vocês estão vendo o Bolsonaro na tela aí? No fundo tem uma parede amarela. Isso aí é a torre do relógio lá da CEAGESP, que é também uma caixa d'água. O Bolsonaro foi para São Paulo para fazer a inauguração dessa torre do relógio, por exemplo. Inauguração da pintura, na verdade, né? A torre já existe, é uma torre já antiga. E ele está aí discursando na frente da torre, ó, na frente de uma parede amarela. Foi lá, botou uma plaquinha na parede amarela e está discursando. É muito simbólico, né? Vocês estão vendo ali, presidente Jair Bolsonaro. O que é? Descerra placa alusiva à reinauguração da torre do relógio no CEAGESP. É isso. É um governo que a grande política pública é pintar uma caixa d'água, né? Não tem muito para entregar o governo Bolsonaro. Assim, eu não estou pegando no pé, eu estou pensando em se eu fosse marqueteiro do Bolsonaro, eu ia estar desesperado, porque realmente não há possibilidade deste homem chegar na eleição com alguma coisa apresentável para a população. Tá? Tudo que pode passa tirá-lo. pela nossa mesa, passa por então, aqui. Então é o momento não à que toa nós estamos desratizando que o Brasil. E vocês aqui, têm vendo, têm visto, por exemplo, essa semana que passou, voltou mais uma vez uma polêmica da tal da pauta de costumes por parte do governo Bolsonaro. Vocês viram essa história do Danilo Gentili, né? Imagino que tenham visto. O Danilo Gentili sendo acusado pelos bolsonaristas de propagar a pedofilia, né? E o Ministério da Justiça entrando lá com um dispositivo contra o Globoplay e o Netflix para tirarem o filme do Danilo Gentili das suas plataformas. Porque tem uma cena lá que um personagem, segundo eles, né, faz a propagação da pedofilia. Tem 2 detalhes importantes nisso. 3, aliás, né? 4. Primeiro, o governo não tem nada para mostrar. Então, eu falei isso aqui no programa passado, eu acho, ou retrasado. A pauta do bolsonarismo na eleição vai ser a pauta de costumes de novo. É isso que eles têm para entregar. Lembrem-se, aliás, que a reportagem que a gente publicou aqui, sobre a cidade de Guaribas, né? Foi a de Guaribas que tem essa relação com igrejas evangélicas, né? Foi, Lu? É? A da Nayara, né? A gente fez um cama de gato aqui sobre isso, mostrando que várias, eu vou dizer de modo jocoso, tá? Várias facções religiosas já estão operando para fazer um vira-voto para o bolsonarismo em cima dessas pautas. Inclusive, nessa reportagem mostra que um pastor, usando a Bíblia, provando, entre aspas, por A mais B para as pessoas, por que um bom cristão não deve votar na esquerda, né? Porque, basicamente, a esquerda é a favor dessas coisas tudo aí, né, gente? Essas coisas, homossexualismo, essas coisas tudo aí, né? Então, a campanha vai passar de novo por isso, porque o governo Bolsonaro não tem o que mostrar. Isso é um fato, tá? Isso é um grande problema. E aí, a questão do Gentili é essa. Foram para cima do Gentili para tirar o tal do filme do cara do ar, com um detalhe. O filme é de 2017. 2017. Em 2018, durante a campanha eleitoral, quando o filme saiu, né? Lá, 17, 18, vários bolsonaristas notórios, inclusive o pastor Marco Feliciano, foram ao cinema e elogiaram o filme. Né? E o Marco Feliciano deu uma resposta muito boa. Ele falou que ele não tinha visto a cena, a tal da cena da pedofilia, porque ele saiu para telefonar. Né? Saiu no meio do filme para telefonar. Foi ao banheiro, né? Então, assim, eles vão bater em cima dessa pauta de novo. Então, isso, obviamente, vai jogar contra o Bolsonaro. Se a história é a favor dele, a história do governo dele não é a favor dele. Porque a gente tem pandemia e a gente tem uma crise econômica severa, a gente tem uma guerra que vai impactar os negócios aqui. Com um detalhe, essa guerra, ela impacta os negócios aqui no Brasil para quem tem dinheiro também. Isso é importante num cenário eleitoral, né? Ela não vai impactar apenas os pobres, porque a questão com a Rússia diz respeito ao Brasil diretamente em relação à questão dos fertilizantes, que a gente tratou aqui no episódio sobre a Rússia, sobre a guerra da Rússia. Quem não viu, veja. E fertilizante é um produto comprado hoje no Brasil por quem tem grana, por grandes plantadores. Fertilizante é usado para plantar, né? Em extensivo, né? Soja, milho, trigo, etc. e tal.
Então vai afetar o preço do fertilizante, já está afetando, já vinha caro antes da guerra, já vinha bastante caro antes da guerra por causa da cadeia de distribuição, da logística que foi afetada por causa da pandemia, os preços já estavam absurdos, já tinha mais que dobrado de preço antes da guerra. E vai ser pior, porque não só está mais caro e ficará mais caro, como possivelmente vai faltar produto. Vai ter muita gente plantando sem fertilizante, a sucessão disso é uma eventual quebra de safra, índice de produtividade muito baixo, né? Você produz menos sacas de um determinado grão por hectare, aquilo faz com que o seu lucro vá para baixo, e, enfim, isso vai afetar a gente que, para além de tudo, em 2018 foi muito bolsonarista, que é o pessoal grosso do pessoal do agronegócio, desse grande agronegócio, né, de grandes propriedades. Então, isso joga contra o Bolsonaro também. Outra coisa que joga contra o Bolsonaro é o fato de que, sim, é verdade, todos os presidentes que concorreram à reeleição se reelegeram. Porém, todos começaram o ano eleitoral da reeleição liderando as pesquisas, menos o Bolsonaro. O Bolsonaro é o único dos presidentes que tenta a reeleição que começa o ano da reeleição atrás de um outro candidato. A pesquisa de hoje do Poder 360, e aqui eu quero deixar uma coisa clara para vocês, que é o Poder 360 de todos os institutos é um dos poucos que tem a tendência a esticar um pouquinho mais a corda do Bolsonaro, enquanto em outros institutos como Datafolha, IPEC, etc. e tal, o Bolsonaro sempre está abaixo disso, sempre está lá nos 25, 24, 23, no Poder 360, sempre o Bolsonaro está em 28, 30, 32. É uma questão metodológica do instituto, né? Não estou acusando aqui de manipular a pesquisa ou não é nada disso. Estou dizendo que na metodologia do Poder 360, que é um instituto que faz pesquisa por telefone, não é presencial na rua, pesquisa por telefone, é uma outra metodologia, o Bolsonaro sempre se sai melhor. É um fato, não estou acusando o instituto, estou dizendo que é um fato que o Bolsonaro sempre está melhor do que em outros institutos grandes, que institutos, inclusive, que são mais antigos e mais consolidados que o próprio Poder Data, né? Então, a pesquisa de hoje é o seguinte, no Poder Data. Lula com 40%, Bolsonaro com 30%. Tá? O Bolsonaro, pela primeira vez, ele deu uma escapadinha para baixo, uma osciladinha para baixo. Pode ser já o reflexo da guerra da Ucrânia e do preço dos combustíveis. O que já está desembocando, claro, em mais inflação. Pode. Ou pode ser só uma oscilação para baixo natural ao longo do curso da eleição. Porém, tem um dado interessante que é o seguinte. Na outra pesquisa da Genial Quest, né, divulgada hoje também, o Thomas Trauman, que é um jornalista e coordenador executivo do MBA de Comunicação da FGV, que é inclusive colunista do Poder 360, né, e da Veja, ele fez uma análise bastante interessante, né, no Twitter dele, que eu vou ler para vocês aqui. E aí a gente entra na questão do Lula poder ganhar ou não no primeiro turno. Tá? Primeiro, eu acho difícil. Estou dizendo aqui o que eu acho. Tá? Eu acho difícil, porque eu acho que conforme a eleição se aproxima, tem algumas coisas que vão jogar contra o Lula e tem algumas coisas que podem jogar a favor do Bolsonaro. Então eu acho que a tendência é que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro diminua, de modo que fica muito difícil o Lula ganhar no primeiro turno. Quem acha isso também é a Márcia Cavallari e o Mauro Paulino, respectivamente diretores do IPEC, o Exibop, e Datafolha. Numa conversa que eu tive com eles, umas 2 ou 3 semanas atrás, disseram a mesma coisa, que pelo histórico é mais provável que esses índices se aproximem do que se afastem. Ou, no mínimo, por enquanto, não é muito previsível que o Bolsonaro vá cair para baixo desses 20 e poucos %. O que já seria muito difícil para o Lula subir acima dos 50%, porque não tem muito voto para disputar que vá, obviamente, para o Lula. Claro que, se vocês vão lembrar, a eleição de 2018, eu lembro muito bem que tinha várias situações assim. Amigos meus e colegas e conhecidos, pessoas com as quais eu conversava, que era assim. O voto que foi para o Bolsonaro no primeiro turno, as pessoas, digamos assim,
do centro para a direita, pegando todos os aspectos das pessoas, tinha pouca opção a não ser o Bolsonaro. Quer dizer, tinha várias opções, né? Tinha lá o Amoedo, tinha lá como é que é o cara do Paraná lá, o Álvaro Dias. O que mais que tinha de direita? Bom, tinha o Alckmin, né? Enfim, tinha um espectro ali grande para votar. Mas me parece que as pessoas do centro para a direita, elas já votaram no Bolsonaro no primeiro turno. Tanto é que esses outros candidatos fizeram traço, inclusive o Alckmin, que tinha um cacife eleitoral de eleições passadas muito grande, né? É um cara que disputou a presidencial, foi para segundo turno e tal. Já nos eleitores de centro para a esquerda, teve uma divisão de votos ali sim entre a chapa Haddad e Manuela e pessoas que votaram no Ciro e no Boulos. Eu não vou lembrar exatamente quanto que o Ciro fez no primeiro turno. Alguém tem de cabeça aí? Foi 15? Não, quanto é que foi? Sabe de cabeça aí, ô Léo? Dá um Googlezão rápido pra gente aí, só pra gente ter uma ideia. O Ciro fez 9? 9 e o Boulos fez 4, é isso? 3, 4? Eu tenho na cabeça 15, que eu acho que é a soma do Ciro e do Boulos, alguma coisa assim. Foi 4, né? Quem lembra de cabeça no chat aí, galera? 4? 0,55? Não, foi mais. Foi só isso? Então estou confundindo. Acho que a Luciana Genro fez. Não foi 0,55 não, cara. Eu acho que foi a maior votação do PSOL nas presidenciais, não foi? Ou foi da Luciana Genro e depois do Boulos? Bom, enfim. Qual que é a linha de raciocínio aqui? O Léo vai catar pra gente aqui. É que muita gente no primeiro turno de 2018 votou no Ciro, por exemplo. Quase 10% dos eleitores, né? Não é pouca gente, não. Para a pretensão presidencial do Ciro é pouco, claro, mas não é pouco voto. Se esses 9 do Ciro tivessem ido pro Haddad, talvez a coisa teria sido diferente. Foi 0,58 mesmo o Boulos. Eu achei que tivesse sido um pouco mais. Então temos aí mais ou menos 10% entre os dois, né? Eu acho que o que vai acontecer esse ano? Quem vai votar na esquerda vai ter uma tendência já no primeiro turno votar no Lula. Não vai gastar voto com outros candidatos. Primeiro, porque não tem outro candidato com algum nome claramente de esquerda se apresentando. Porque o Ciro, cada dia acontece uma coisa, né? A campanha do Ciro é uma coisa maluca, né? Você não sabe para que lado que ela está indo. E o Ciro, obviamente, está atacando bastante o Lula, enfim, né? Que é a estratégia que ele adotou para tentar conseguir alguns votos de lulistas que buscam alguma alternativa. Se essa estratégia é boa ou não, depende da campanha do Ciro e do marqueteiro do Ciro, né? Não sou eu que vou... Ciro fez 12,5. Então não estava muito longe, não. Ciro 12,5 e Boulos meio. Tá, então 13, tá. Isso possivelmente poderia ter ajudado a mudar a eleição, né, naquela época, né? Se esses votos fossem para o Haddad. Bom, o fato é que não foram. Esse ano eu acho que os votos da esquerda eles vão mais no Lula. Eu acho que vai ter menos votos para outros candidatos que possam ser identificados como candidatos de esquerda que não sejam Lula. Então, por isso a impressão que eu tenho é que o Lula já larga melhor, né? E para além do fato de ser o Lula concorrendo e não ser o Haddad. Obviamente, é um nome que tem muito mais tração eleitoral, claro. Essa é a primeira coisa. Mas tem uma análise interessante que o Thomas Trauman fez, que é o seguinte, que a pesquisa Genial Quest, ela é divulgada hoje, ele fala desse voto útil, que é uma coisa que a gente está falando agora aqui, que eu até já falei outras vezes aqui. E gostei que o Thomas foi para esse lado, porque é um pouco do que eu estou vendo da eleição também. Escreve ele o seguinte, como Lula e Bolsonaro concentrando os votos e as paixões populares, né, tem dois polos, né, dois polos concentradores de votos, né, não estou dizendo que são dois polos opostos em ideias e personalidades, não, tem dois polos concentradores de votos e tem uma grande meiuca aí, né. A pergunta natural é o seguinte, a pergunta que a pesquisa pode dar a resposta, né? Os eleitores dos outros candidatos, que não seja o Bolsonaro e o Lula, eles podem mudar os seus votos para evitar que Bolsonaro ou Lula vençam? Tá? Então essa é a pesquisa que está posta. Tem quem vota no Bolsonaro, tem quem vota no Lula.
Quem não vota em nenhum desses dois? Quando chegar mais próximo da votação do primeiro turno e enxergar a possibilidade, por exemplo, de A ou B estarem muito próximo da vitória, essa pessoa ela está disposta a mudar o seu voto para evitar que algum desses dois vença? Essa é a pergunta que tem que se fazer agora. Por quê? Porque numa eleição polarizada como essa, onde tem muita gente que não vota nos dois, e é muita gente mesmo, tá? Se eu não me engano, são 25%. São 25% das pessoas não votam nem Lula nem Bolsonaro. Não é pouca gente, é muita gente. É um contingente de eleitores muito grande que pode, inclusive, definir a eleição. Se esses 25% forem para o Bolsonaro e não para o Lula, nessa simulação de primeiro turno aqui, o Bolsonaro leva, por exemplo. Então é decisivo. Claro que essa transferência de 25% absolutamente para um candidato e para o outro, ela não é realista. Mas eu estou dizendo, existe um contingente grande, não está assim, não está, né, moleza, não está fácil ganhar a eleição no primeiro turno. Então, primeira coisa, na pesquisa, 44% para Lula, 26% para Bolsonaro. Vejam que aqui tem uma diferença maior do que eu venho falando do Poder 360. Tá? O Poder 360 dá 40% para o Lula e 30% para o Bolsonaro. Aqui dá 44% e 26%. Ela aumenta a diferença do Lula para cima e do Bolsonaro para baixo. O vale aqui é maior. No Datafolha, no IPEC e tal, esse vale também reflete mais essa aqui do que a do Poder. De novo, questões metodológicas. Não sou capaz de opinar, como diz a nossa querida atriz lá. Mas aí é o seguinte, o Thomas Trauman continua, né? Depois eles apresentaram ao eleitor, a pesquisa apresentou ao eleitor, o eleitor nem, que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro, os seguintes cenários. Se o primeiro turno fosse hoje e o Lula tivesse grandes chances de ser eleito sem precisar de um segundo turno, ou seja, primeiro turno hoje, a eleição está com cara de que vai acabar no primeiro turno e o Lula vai ganhar. Você votaria nele mesmo preferindo outro candidato? 34% das pessoas dizem sim. 66% das pessoas dizem não. Agora a mesma pergunta. Se o primeiro turno fosse hoje e o Bolsonaro tivesse grandes chances de matar a eleição no primeiro turno, você votaria nele mesmo preferindo outro candidato? 23% dizem sim, 77% não. Tá? Ou seja, tem um contingente maior de pessoas que não votam nem no Lula e nem no Bolsonaro, que ao se aproximar a eleição de ser terminada no primeiro turno, tem uma tendência maior a empurrar o Lula para a vitória do que o Bolsonaro. Tá? É isso que conclui essa pesquisa. É isso, segundo a análise do Thomas, com a qual eu tendo a concordar, inclusive, já falei sobre isso aqui outras vezes. Como diz o Thomas Trauman aqui, isso significa que se um dos dois líderes perto de ganhar no primeiro turno, Lula tem a possibilidade de arrebanhar 8,5% pontos percentuais, enquanto o Bolsonaro só 5,7%. Tá? Então, a atração de voto do Lula, do público nem, do eleitor nem, é maior do que a atração de votos do Bolsonaro para o nem. Para além disso, qual que é a questão? O Lula conseguindo atrair 8,5 pontos percentuais, ele mata de fato no primeiro turno. Na fotografia da pesquisa que está hoje, 44%, tá? Não vem daqui a 6 meses vir encher o meu saco, porque as coisas mudam, vocês sabem disso. A gente está analisando a pesquisa como ela está hoje. A pesquisa hoje mostra um Lula com 44%. Se ele tem capacidade de atrair mais 8,5%, ele mata no primeiro turno. Nem precisa desses 8,5%, precisa de 6%. Né? 6%, 6 pontos percentuais, mais um voto. Acabou a eleição. O Bolsonaro, ele tem capacidade de atrair, segundo essa pesquisa aqui, 5,7%. Menos do que o Lula. Só que o Bolsonaro tem 26% de intenção de voto. E 5,7% leva ele a 30%, chegando ali em 32%. Não mata no primeiro turno. Para o Bolsonaro matar no primeiro turno, ele teria que ter capacidade de atrair para cima de 25 pontos percentuais do eleitor neném. Ou seja, sugar praticamente todo o eleitor neném para ele. E isso não é uma fotografia realizável. Isso não vai acontecer. Porque entre as pessoas que não votam nem no Lula nem no Bolsonaro, quando se aproximar do primeiro turno e tiver a chance de um dos dois matar no primeiro turno, a pessoa tem várias decisões que ela pode tomar. Primeiro, vou mudar meu voto e vou votar no Lula para o Bolsonaro não ganhar. Segundo, vou votar no Bolsonaro
e vou abandonar meu candidato para o Lula não ganhar. Terceiro, não vou votar em ninguém. Quarto, vou continuar votando no candidato que eu quero votar. Quinto, vou anular. Sexto, vou votar branco. Então, são várias opções. Você pode ir para um candidato, ir para o outro, anular, votar branco, não aparecer para votar ou continuar votando no candidato que você quer votar. Então, a chance do Bolsonaro ter magnetismo eleitoral para atrair esse eleitor que está entre os dois para conseguir matar no primeiro turno, hoje é zero. Zero. Então, primeira notícia que a gente tem, observando o que está colocado na pesquisa de hoje. Tem alguma chance do Bolsonaro ganhar essa eleição no primeiro turno? Não. Primeira coisa, não. Não tem nenhuma chance do Bolsonaro matar essa eleição no primeiro turno. Tem chance do Lula ganhar a eleição no primeiro turno? Tem. É uma chance remota? Eu diria que ela não é remota. Ela é uma chance que está no retrovisor. Dá para, se você olhar, na verdade está na frente, né? Não está atrás. Está no para-brisa, está colado ali e você está indo atrás dela. Vai acontecer? Eu acho que não. Por quê? Tem algumas coisas importantes aqui. Léo, se você quiser jogar superchat, me avisa, tá? Que eu estou falando sem parar aqui. Vocês estão acompanhando aí, gente? Ou estão dormindo? Temos 1.500 pessoas dormindo na live agora, Luísa. Dá like aí, gente. 928 likes. Vamos mais 70 likes pra gente chegar nos 1.000 aí. Quem está chegando agora, este é o Cama de Gato, programa semanal do Intercept aqui no Brasil. Vocês podem dar like neste vídeo. Quem está assistindo na reprise também, por favor, para que este vídeo chegue em mais pessoas. E quem quiser nos apoiar, está vendo aí na tela o nosso QR Code para o nosso programa de membros. Lembrando que no começo do programa eu falei que quem assinar a nossa newsletter, que é de graça, vai poder concorrer a um sorteio que a gente vai fazer na semana que vem, possivelmente, que sortearemos esta caneca e alguns livrinhos que já mostramos antes aqui, tá? O livro sobre a Vaza Jato e o livro sobre os personagens bizarros que explicam a nova política brasileira. Tá? Marília Montenegro tem que saber se esses percentuais a favor do Bolsonaro mudam significativamente daqui para frente. Logo depois da ida do Carluxo à Rússia. Eu acho que eles podem mudar para cima, tá? Mas não acho que tenha a ver com a ida do Carluxo para a Rússia, não. Que é? Ó, a Clarice Lopes está acordada. Tem 1.500 pessoas vendo a live, só uma falou que está acordada. Então, mas a gente aqui, vai seguir fazendo show para uma pessoa. Fiquem tranquilos. Clarice, não dorme, Clarice, tá? Que tá quase chegando no final. Aí, gente, é o seguinte. O que temos aqui de problema? O problema é o seguinte. Primeira coisa. O Lula, ele tá jogando parado, né? Em termos de desgaste de imagem pública. O Lula está se articulando, está falando com muita gente, está se encontrando com muita gente, viajou para fora do país, né? Tá fazendo uma campanha quase de bastidores, que é o momento de fazer as articulações. E isso não tem ninguém que concorra esse ano que consegue fazer o que ele consegue fazer. Isso é verdade, né? Mas, assim que o Lula começar a aparecer muito mais, ele vai ter um desgaste de imagem pública. Porque todas as coisas que aconteceram nos últimos anos, que jogaram contra a imagem do PT, vão voltar. Não importa se não existe mais nenhum processo contra o Lula. Vai voltar a questão que ele foi preso e condenado em 28 mil instâncias e não sei o quê. Isso aí vai voltar, esse discurso vai voltar. Vai voltar Petrolão, vai voltar quebrou Petrobras, vai voltar quebrou o Brasil, vai voltar tudo isso, tá, gente? Tudo isso vai voltar. Isso vai ser parte da campanha eleitoral. E isso desgasta a imagem, sem dúvida. Tem um desgaste de imagem nisso. Quanto vai ser? Não tem como saber. Tem que ver como a figura pública dele vai sobreviver a essa segunda grande onda eleitoral com esses ataques em cima do nome dele. E não é só ele. Vocês viram o que aconteceu entre ontem e hoje. Manchete dos jornais. Para quem não viu. Alckmin recebeu 3 milhões em caixa 2 da Ecovias, diz executivo em uma delação. Primeiro, a imprensa não aprendeu nada. Ou aprendeu tudo, né? Manchetando delação
Mesma coisa de sempre. Manchete com delação. O processo nem andou ainda, ninguém viu as provas da tal delação, a solidez do negócio, não sabe? Vai lá, alguém faz uma delação, você vai lá, aquilo vira uma manchete. A chance disso aqui acabar em nada depois é relativamente grande e, obviamente, não vai ser uma manchete quando acabar em nada, né? Pra gente lembrar sempre disso. Então, primeira coisa, a imprensa não aprendeu nada ou não esqueceu nada, né? E aprendeu tudo, essa é a verdade. Segunda coisa importante. Tava quietinho o Alckmin lá, ninguém falava em Alckmin. Falou-se em Alckmin como vice na chapa de Lula, apareceu isso aqui. Eu não quero crer que é por coincidência. Não gosto muito de parecer bobo, né? Então, não quero parecer bobo. Eu não acho que isso aqui seja uma coincidência. Sabem por quê? Porque essa delação ela diz respeito a coisas acontecidas em 2010. 10. Tá? Não é ontem. Não é no ano passado. Não é nem 2 anos atrás, ou 3, ou 4. Entenderam? É 12 anos. 12 anos atrás. Eu nem olhei, mas eu até acho que isso aqui está prescrito. Eu não fui nem olhar, mas eu sou capaz de chutar que esse negócio está prescrito. Entenderam? Então, quando a campanha for a campo, preparem-se para esse tipo de coisa. Vai acontecer. Não tenha dúvida. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Não tem nenhuma teoria da conspiração aqui. Está aqui a manchete do jornal hoje. Né? Isso aqui foi uma manchete hoje. Que timing, né? De levantar esse tipo de coisa. E aí tem uma coisa que o Bolsonaro tem uma chance de se recuperar um pouco, sim, se a economia começar a andar um pouquinho também. Vai ser uma maravilha? Não vai, mas a economia, o PIB no ano passado já surpreendeu até positivamente, para quem imaginava que poderia ser menor, não foi tão pequeno assim não, né? Se é que não estão dando aquela tapeadinha nos números como já fizeram no passado, né? Mas não foi tão ruim assim. Vai ter o auxílio emergencial comendo solto, orçamento secreto comendo solto. O orçamento secreto tem uma boa capilaridade eleitoral na eleição. Lembre que a gente fez um episódio aqui sobre orçamento secreto, vão atrás desse episódio. Tem um vídeo lá no meio que a gente colocou lá de um cara mostrando um pátio com um monte de maquinário agrícola e caminhões novos, paradinhos lá, com um monte de mato crescendo em volta assim, ó, só esperando a eleição para entregar. Então, tem poder sim, esse dinheiro tem muito poder, é muita grana, é um dinheiro que vai direto lá para os municípios, direto lá para onde ninguém está olhando, onde qualquer conserto de calçado ou asfaltamento de rua faz diferença eleitoral, de fato. Então, de novo, eu acho, assim como alguns outros analistas e especialistas de institutos de pesquisa, que talvez tenha um distanciamento menor entre o Bolsonaro e o Lula. Acho que a chance do Bolsonaro passar o Lula no primeiro turno, para irem para o segundo turno Lula e Bolsonaro, só que um Bolsonaro à frente, é muito baixa. Muito baixa. Mas a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro está mais dentro do segundo turno hoje do que fora. Só que, claro, né, gente? Estamos em março de 2022. A campanha não começou de fato ainda. Muita coisa pode mudar. Uma última coisa sobre terceira via, que pediram para eu falar aqui. Terceira via não existe, não vai existir. Está morta, enterrada, nasceu morta, nasceu enterrada. Sempre. É uma fantasia. Por quê? O principal nome da terceira via que a gente pode reputar à esquerda é o Ciro. O Ciro não vai tirar votos do Lula. Não vai. O Ciro não vai fazer 15%. O Ciro tem uma chance mais alta esse ano, na verdade, de fazer menos votos do que ele fez em 2018. Menos dos 12 que ele fez em 2018. Essa é a verdade, né? Pode ser mais? Pode. Acho que está difícil. Me parece que está bem difícil. E o outro nome importante, ou que se dá importância da terceira via, é o Moro. Só que o Moro precisaria desidratar o Bolsonaro, não está conseguindo fazer isso. Né? O Moro saiu nessas pesquisas aí, nas últimas pesquisas saiu com o quê? 5%, acho, né? O Ciro com 7%, o Moro com 5%, uma coisa assim. O Moro está atrás do Ciro. Né? E uma coisa importante que é o seguinte: as pesquisas de opinião pública que medem a preocupação da população com temas, elas já vêm há um bom tempo destacando que a corrupção não é mais um grande problema na cabeça das pessoas. Tá? Querem ver?
a pesquisa que saiu aqui por último, no final do ano passado, eu estou com ela aberta aqui, ó. Os temas que mais preocupam as pessoas no Brasil hoje são, por exemplo, saúde, educação, segurança, emprego, custo de vida, inflação, combate à pobreza, etc, etc, etc. Então, o Moro sendo um candidato de extrema-direita, que o é, porque está ligado ao MBL, a Nando Moura e não sei o que eu chamei hoje no Twitter de Oxy da extrema-direita, né? Você sabe o que é o Oxy, né? O Oxy é um produto que é pior que o crack, né? Então, assim, você tem o refino da cocaína, né? Você tem a cocaína, daí você tem um lixo da cocaína, que é o crack, daí o lixo do crack, que é o Oxy. Essa galera, tipo, é o Oxy da extrema-direita. O Moro se juntou, claro, em sentido figurado, né, gente? Não estou dizendo que vocês usam Oxy, droga, pelo amor de Deus, né? Imagina. São pessoas de família, religiosas, aquela coisa toda, a gente sabe. Mas, né, no sentido figurado, né, na crônica política, eles são um subproduto do subproduto da extrema-direita. Então, o Moro, quando está ligado a esses caras, há pessoas que vão para uma zona de refugiados de guerra falar sobre turismo sexual, você está ligado ao subproduto do subproduto da extrema-direita. Então, você é um candidato de extrema-direita. Ponto. E você, ainda por cima, a sua grande bandeira é a tal do combate à corrupção. Mas as pessoas estão preocupadas com comida, né? Com coisa um pouquinho, digamos assim, mais, né, palpável do que o seu tal de combate à corrupção, aquela coisa etérea que não termina nunca, que projeta heróis de papel e que, né, e que parece, ou na verdade muitas vezes só uma grande peça de propaganda pessoal. Então, esse ano, esse tipo de voto não vai colar. Tá bom, gente? Força-tarefa contra a pobreza, exatamente. Como que o Moro quer combater a pobreza? Força-tarefa contra a pobreza. Imagina, batendo 6 horas da manhã na porta da casa da pobreza, tá preso. Não pode mais ninguém mais ser pobre aqui. Bota pra cadeia a pobreza. É isso? É a autoridade policial contra a pobreza. Tá bom, meus queridos, minhas queridas? Eu acho que é isso aí, né? O que a gente tem aí, Leozito? Vamos para umas conversinhas e depois encaminhamentos finais da nossa live? Vamos lá. O Diego Vercese, que está sempre aqui também, né, Diego? Você vê a possibilidade de conflitos violentos e instabilidade democrática em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro? Cara, eu acho que pode ser, né? Tem uma chance disso acontecer porque, assim, a eleição de 2018 já foi muito violenta. Lembrem que o Lula, antes de ser preso, ele fez uma... Como que era? Caravana, né? Que chamaram na época, né? Que o Lula estava viajando em algumas cidades pelo Brasil de ônibus e tal. Lembrem que deram uns tiros, né? No ônibus do Lula lá no interior do Paraná, né? E o Bolsonaro foi esfaqueado, né? Tem gente aí que diz que é fake e tal, não sei o quê. Até hoje não... Acho que não dá pra gente entrar em... Cuidar pra não pagar uma de maluquinho também, né, gente? Vamos com calma nas coisas, né? Eu entendo que tem gente que tem dúvidas e tal, acho super legítimo, mas aí até cravar que o negócio foi falso... Pera lá. Não duvido, mas não dá pra dizer que foi não, né, gente? Vamos manter um pouco o pezinho no chão pra gente também não passar por maluco, né? Então o Bolsonaro também teve um atentado contra a vida dele. Então foi uma eleição super violenta. Poxa, foi uma eleição super violenta 2018, né? Então, talvez essa desse ano seja também. É preocupante. Douglas Borges de Campos, Moro pode acabar com a pobreza apenas com suas convicções pessoais. Exatamente, igual ele fez nas suas sentenças, né? Que mais? Francio Túlio. Com o desgaste da imagem do Lula, esses votos não iriam para o Ciro? Para ultrapassar o Bolsonaro, quanto o Ciro precisaria? Pode ser, talvez, né? Não é uma impossibilidade de ter aí um desgaste do Lula e esses votos aumentarem para o Ciro, mas veja, se o Lula tiver um desgaste de 5%, o Ciro hoje mal chegaria no que ele chegou em 2018. Para o Ciro passar o Bolsonaro, imaginando uma hipótese de que o Bolsonaro vai ter no mínimo acima de 25%, eu não sei se o Ciro tem de onde tirar esses votos,
né? Porque o público que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro e que vota no Ciro, o que sobra ali não faz uma transferência para o Ciro num volume que passaria o Bolsonaro. Acho bem difícil. Acho bem difícil mesmo. O que mais? Marvin, um superchat para apoiar o jornalismo independente. Muito bem, obrigado, cara. Por enquanto acabou, então é isso, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui no nosso finalzito. Obrigado demais. Lembrando para quem não conhece este programa, nós estamos toda quarta-feira aqui ao vivo. Divulguem para os seus contatos. Apoiem o Intercept, né? Vocês estão vendo aí na tela de vocês também, intercept.com/ajude, onde está o nosso programa de membros. Na semana que vem a gente vai sortear aqui um kit no qual estarão estes 2 livros, que são os livros lançados pelo Intercept, o livro sobre os bastidores da Vaza Jato e os livros sobre os personagens bizarros que explicam a Nova República, que é um livro escrito pelo João Filho, que é o nosso colunista e palmeirense, né? Segundo ele, o Palmeiras tem Mundial. Eu, como não sou palmeirense e não torço para nenhum time de São Paulo, digo o seguinte, que pouco me importa também se o Palmeiras não tem Mundial, João, sabe? Você é uma pessoa bacana, seja feliz, esqueça o Palmeiras um pouco. E aqui temos personagens, tem personagens maravilhosos aqui. Na contracapa tem, inclusive, depoimentos da Laerte e do Chico Sá, né? O Chico Sá é nosso grande parceiro aqui, colaborador, inclusive com a sua imagem, né, do Intercept desde 2018. A Laerte também, inclusive chegou a doar pra gente gravuras, né, ilustrações para que a gente fizesse sorteios em 2018. Aliás, a gente poderia tentar recuperar esse tipo de ação aí, né, porque a galera gostou muito na época. Então, o kit que a gente vai sortear tem livros, tem outros livros também, tem adesivo, tem que mais? Tem essa caneca aqui que vocês ficam pedindo, né, a caneca. Então, quem quiser concorrer tem que se inscrever na nossa newsletter, tá, gente? Que é de grátis. É de grátis, é só chegar lá, que a gente vai fazer o sorteio aqui na semana que vem. E se o seu nome for Bento, você vai ganhar essa caneca aqui, que já tá com o seu nome, tá? E aí o Rodrigo Bento não vai mais ter uma caneca do Intercept. Tá bom, gente? Então é isso. Semana que vem estamos de volta. Obrigado e tchau!